sobrenome, hein? É um sobrenome complicado. Eu também fazia Fábio Maceredian. Então, com certeza o Tite já vai Mais começar. uma convocação Vamos para os já jogos ao contra os vivo Estados aí com o Unidos e El Vinícius, Salvador, que é o nos dias 7 e 11 de brasileiro setembro. principal. Como de praxe, passo a palavra ao Edu. Então nós prosseguimos com a convocação. Bom trabalho a todos. Obrigado, Vini. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, como de costume, faço uma pequena introdução antes da lista do Tite. E queria externar a todos os senhores a satisfação em nome da Comissão Técnica de estar iniciando um novo ciclo, iniciando uma fase extremamente importante para a seleção brasileira. É uma fase que, com certeza, todos nós estamos muito mais experientes, todos nós com as nossas reflexões, todos nós com as nossas reflexões individuais, em grupo, né? Estamos com um belo horizonte pela frente, estamos animados para que nós possamos aí dar continuidade a esse trabalho. Então, em nome de toda a comissão técnica aqui, a nossa satisfação e a nossa empolgação de iniciar esse novo ciclo. E para que vocês possam entender um pouquinho sobre esse novo ciclo, eu gostaria de passar para vocês a ideia que a comissão técnica que nós estamos tendo de convocação, porque quando se olha 4 anos e meio de um novo ciclo, nos aparecem muitas datas, muitos jogos, muitas observações, e nós dividimos esse novo ciclo de 4 anos e meio em 3 fases, para que os senhores possam estar acompanhando. A primeira fase, nós consideramos ela como curto prazo, a segunda fase, médio prazo, e a terceira fase, longo prazo. O que seria o curto prazo? Nós entendemos que o curto prazo, as convocações terão uma característica como uma observação, um leque maior de observação, para que nós possamos potencializar nossa equipe para a Copa América. O curto prazo caracterizo até o final de janeiro, ou seja, são 6 jogos e 3 convocações. Então, esse será o ciclo do curto prazo. O que nós consideramos o médio prazo? O médio prazo nós caracterizamos do final de dezembro até o final da Copa América. Teremos uma característica também de convocação, já com o intuito de menos observações e mais foco já a Copa América. E, consequentemente, o longo prazo no término da Copa América em diante, a gente considera já um longo prazo. O que eu quero explicar para vocês que possam ter ideia? Todo ciclo de curto, médio e longo prazo, nós vamos ter uma característica de convocação. Então, para que vocês, agora, na lista que o professor vai passar a vocês vão entender bem essa característica que vai ser apresentada. Uma novidade também que vai ser apresentado a todos vocês, vamos ter um atleta da Sub-20 convocado para a equipe principal. Depois podemos aprofundar um pouco mais, o professor pode aprofundar um pouco mais sobre essa ideia, caso vocês tenham alguma dúvida. Nós liberamos hoje o Ederson, que estava na lista do Tite, por um motivo pessoal, então ele estaria na lista, mas está liberado, então está fora da nossa lista dos convocados. A pedido do Vini também, já vou anunciar as próximas convocações que nós temos, como vai estar muito próximas uma das outras, né, as nossas datas. Então, nossa próxima convocação será dia 21 de setembro, e a última convocação desse microciclo que eu passei para vocês, do curto prazo, será dia 26 de outubro, para que vocês já possam também se organizar. Bom, nosso chefe de delegação que vai estar conosco é o presidente Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, vai estar comandando a nossa delegação nesses jogos. E como acredito que nós temos bastante assuntos para tratar, vou pedir a autorização do Vini também, porque ele sempre passa para que vocês não façam uma pergunta em 2. Eu acho que por esse motivo que nós temos novo ciclo, vários assuntos para tratar, então fiquem à vontade para perguntar, se precisar que nós ficamos aqui um pouco mais tempo na coletiva, viu, Vini?
vou pedir para você que nós possamos ficar, porque acho que são assuntos importantes. Fiquem à vontade, que a gente tenha uma bela coletiva aí para que vocês possam sair daqui também com todas as informações necessárias. E passo a palavra agora ao professor para ele possa fazer a lista. Bom dia. Reitero aquilo que o Edu colocou agora. Se nós colocamos, e eu lembro que perfeitamente da primeira vez que eu vim aqui, eu falei bastante em transparência, que vocês perguntem tudo aquilo que vocês querem a respeito de qualquer assunto. Compete a mim, compete à comissão técnica externar e passar a vocês. Como foi a primeira oportunidade pós-Copa do Mundo, naquele momento que ele foi de entrevista oficial, é a primeira vez que eu estou publicamente. Então, façam as perguntas que vocês entenderem ser importantes. É minha atribuição profissional e minha conduta pessoal falar e responder. Desculpa, professor. Só tem um detalhe que eu acho que é importante também eu salientar aqui. Nós tivemos nessa característica dessa convocação uma preocupação também com os clubes que estão jogando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Por esse motivo, conversando com o professor, nós fizemos a seguinte análise. Nós iremos convocar apenas um atleta por clube do Brasil. Existiu a possibilidade, ou a discussão, no caso, de convocar 2 atletas por estar se destacando no Brasil. Então, por esse motivo, por a preocupação de ajudar, entre aspas, os clubes brasileiros, nós decidimos convocar apenas um atleta por clube. Então, uma informação para que vocês possam também estar perguntando, caso necessário. Convocação: Alisson, Liverpool; Hugo, Flamengo; Neto, Valência, os goleiros. Defensores: Alexandro, Juventus; Dedé, Cruzeiro; Fabinho, Liverpool; Fagner, Corinthians; Felipe, Porto; Felipe Luiz, Atlético de Madrid; Marquinhos, PSG; Thiago, PSG. Meio-campistas: Andreas Pereira, Manchester United; Arthur, Barcelona; Casemiro, Real Madrid; Fred, Manchester United; Lucas Paquetá, Flamengo; Felipe Coutinho, Barcelona; Renato Augusto, Beijing. Atacantes: Douglas Costa, Juventus; Everton, Grêmio; Firmino, Liverpool; Neymar, PSG; Pedro, Fluminense; William, Chelsea. Essa é a lista para os próximos amistosos da seleção brasileira. O Tripoli e o Greg entregando. Em torno de 2, 3 minutos a gente inicia a coletiva de imprensa. Hoje, valendo 2 perguntas em uma. Então, portanto, goleiros Alisson, Hugo e Neto, né? Defensores: Alexandro, Dedé, Fabinho, Fagner, Felipe do Porto, Felipe Luiz, Marquinhos e Thiago Silva, né? Meio-campo: Andrés Pereira, Arthur, Casimiro, Fred, Lucas Paquetá, Felipe Coutinho e Renato Augusto. Atacantes: Douglas Costa, Everton, Firmino, Neymar, Pedro do Fluminense e William do Chelsea. Isso aí, a convocação aparecendo com algumas novidades, né, Bruno Mesquita, né? Lucas Paquetá, Pedro do Fluminense, Everton também. Andrés Pereira, a última vez que tinha convocado foi pela seleção sub-20, né? O Mundial 2015 retorna agora em 2018, né? Pela seleção principal. Além do Hugo, goleiro, né? Que ele já certamente muitas perguntas vão ser feitas sobre essa lista, Tite. Algo raro no futebol brasileiro, o trabalho prevaleceu sobre o resultado em si, um dado positivo, o que não impede críticas que podem e devem ser feitas. Mas, para começar, eu gostaria de saber de você o seguinte: o que a Copa do Mundo te ensinou, que lições você tira desse tempo todo à frente da seleção brasileira, pensando no novo ciclo até a Copa do Catar, e quais erros, na sua avaliação, você cometeu que não podem se repetir? Os erros que eu cometi e que eles servem de aprendizado. E essa é a situação. Primeiro, eu sou um profissional incompleto, um ser humano incompleto, e eu quero buscar sempre o crescimento. O Mundial te dá alguns aspectos importantes. Em termos táticos, a pergunta é bastante abrangente. Vou fazer em termos táticos. A composição da equipe,
ou a recomposição da equipe, a partir do momento em que o Renato Augusto machucou e teve um decréscimo técnico, esse ajuste da equipe, ele ficou faltando no seu equilíbrio maior. A Copa do Mundo, ela te dá a necessidade de, mais rapidamente do que eliminatórias, modificações no seu plano geral. Quer seja durante o jogo, quer seja por vezes o bom momento técnico de uma equipe, de um atleta ou outro, pelo alto nível técnico que eles têm. Tu joga contra equipes de altíssimo nível e a pressão psicológica, ela é muito forte. Não em relação à sequência, mas ao primeiro jogo, eu também tive essa experiência. E poderia enumerar outras tantas minhas pessoais e de conduta do meu trabalho. Primeira parte da pergunta foi? Essa? Isso. E, paralelamente a isso, eu devo considerar uma série de aspectos positivos também. Mas eu não quero me ater só a responder esses, como tu colocaste, dos aspectos de correção e negativos, me ater a esse. Mas teve outros grandes positivos também. Tite, aqui do seu lado direito, bom dia a todos da comissão. Só uma coisa antes que não ficou esclarecido pelo Edu, se esses jogadores que vão disputar aí, antes da pergunta para o Tite, vão disputar Copa do Brasil, Libertadores, e que foram convocados, se eles podem ser liberados do segundo jogo, ou quem está convocado aqui é para os 2 jogos? Não, só não ficou esclarecido porque não foi essa a minha intenção de... Sim, sim. Né? A minha intenção é explicar que nós tínhamos um atleta por clube e atleta convocado estará convocado até a sua data do término da data FIFA. Essa não tem como mudar, Claro. tem como ser diferente. Tudo bem. Tite, a grande expectativa dessa convocação de hoje, nesse início do novo ciclo, era pelas novidades, jogadores que estão se destacando aí no futebol brasileiro, ou mesmo fora do país, e que são muito jovens e não conseguiram ir à Copa do Mundo, mas com certeza agora tem todas as chances de chegar ao Catar. Como sempre, eu te peço, quando aparecem as novidades, para você rapidamente falar um pouquinho do que te levou a convocar cada um. Eu vi aqui, são 7 ou 8 novidades. O Hugo do Flamengo, acho que está dentro desse posicionamento aí de sub-20, provavelmente, que vocês se referiram, que vai ter agora, a partir de agora, sempre um. Acredito que o Hugo do Flamengo seja esse. E o resto seria Dedé, Felipe, Andrés Pereira, Arthur, Lucas, Paquetá, Everton e Pedro. Se você pudesse, rapidamente, numa frase ou duas, o porquê de cada um dessas novidades. Dentro dessa ótica que nós colocamos, existe um objetivo a curto prazo. Esse curto prazo, até o final do ano, ele é importante. Tu vês que mais ou menos em cada setor a gente trouxe um atleta que esteve na Copa do Mundo e agora um atleta para dar oportunidade. Coerentemente, por quê? Porque agora há um tempo hábil para que essa situação aconteça. O registro da qualificação é inquestionável, por exemplo, hoje tu falar do grande campeonato que fez o Miranda. Ou de um outro capitão que é o Marcelo que não está. Ou do goleador que ele é o Gabriel Jesus e outros tantos. Né? Mas o que é? Se oportuniza. Esse é o momento para um Pedro que, pela regularidade, pelos gols que ele vem tendo, fala por si só. Pelo desempenho do Paquetá ao longo do ano, sendo um dos destaques do Flamengo. Do Everton ser, dentro do Campeonato Gaúcho e Brasileiro, o goleador da equipe do Grêmio e o melhor jogador do Campeonato Gaúcho, tido como um dos melhores jogadores da equipe. Hugo, porque nós conversamos com o Amadeu e com o Guilherme, e essa relação de saber os atletas das suas posições, funções e qualidades que ele tem, estar presente para uma situação futura. Inclusive para galgar, poderia ser, o que eu não gosto de falar, politicamente correto, porque entre politicamente correto e educado e ético, a gente confunde, por vezes, as situações. Eu procuro ser educado e ético, mas não politicamente correto. Mas poderia convocar um outro goleiro para dar aqui e fazer um... Não é. Eu tenho que olhar sob essa ótica, sob esse prisma. Então, tu começa a trazer atletas que têm. Fabinho, ele tem 6 Champions. É o momento, é a oportunidade. E aí, quem mais? Me ajude. Dedé, coerentemente falei, arrebentou nos 2 jogos, e nós acompanhamos em loco, e não só. O grande momento que o Dedé está. O Felipe vem com 2 temporadas e campeão brasileiro,
também. Quando eu assumi, tinha sido convocado e não foi mais nenhuma vez. Oportunidade. Arthur, por si só, havia sido convocado. Retoma um padrão para que dê continuidade. Quem mais? Andrés. O Andrés é um jogador que foi muito utilizado nas categorias de base, nas convocações de categoria de base, né? Que tem um lastro, que tem dupla cidadania. Ele tem os pais belga, ele belga e os pais brasileiros. Nos proporcionar, jogando no United em alto nível, agora com um técnico de alto nível, com uma exigência de alto nível, para tê-lo conosco. Para quê? Para oportunidade. É o papel e é o momento. Bom dia, Tite. Rodrigo Matos aqui, do UOL. Sobre essa questão da Copa do Brasil e dos jogadores, dos times que são semifinalistas da Copa do Brasil, primeira pergunta é se vai adotar o mesmo procedimento em relação à final, que também tem uma mesma questão com data FIFA, né? E segundo, a pergunta é se você acha justo, por mais que seja um jogador só, esses 3 times, Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, percam jogadores que são bastante importantes em um momento decisivo da temporada por um amistoso contra El Salvador, né? Rodrigo, tem muito sentido essa pergunta que tu colocou. E eu me coloquei e me reportei ao outro lado, porque cheguei aqui através de técnico de clube. E tentei procurar ser o mais justo possível. A essência e a minha responsabilidade, ela é com a seleção, mas eu também tenho que enxergar o outro lado. Então, a oportunidade, como é que tu procurou equilibrar isso? É não trazer 2 atletas de cada clube. Agora, poderia convocar um do Palmeiras, e o Bruno Henrique está jogando muito também, só para ter o acompanhamento dos atletas todos que tem, mas eu tenho que dar a oportunidade a esses atletas que também vêm tendo e vêm merecendo nesse momento. Deu a casualidade de coincidir datas. E a maneira de equilibrar isso foi o critério que o Edu colocou de não trazer 2 atletas mais. Talvez forçar uma convocação, trazer um atleta do Palmeiras para deixar tudo equilibrado fosse o ideal. Mas não entendi aí abrir mão do Fred, abrir mão de outros jogadores que estão no bom, citando o Bruno Henrique ou um outro atleta do Palmeiras, ou Everton, que voltou a jogar agora em alto nível. Situações. Fica prejudicado as 3 equipes em detrimento do Palmeiras em função da convocação? Sim, fica. Bom dia, Tite. O outro detalhe, só, eu vi que está fazendo sinal ali. Oi. Eu não tenho, nós não temos, nós olhamos a convocação sob critério agora. Eu não posso projetar essa situação futura, não vou dizer aqui, falar uma coisa para ti e daqui a pouco ali na frente. Não pensei sobre esse assunto. Bom dia, Tite. Sérgio Guimarães, Rádio Gaúcha, Rádio Tupi. Antes de mais nada, estamos torcendo aí, desejando que esse novo ciclo de vocês, à frente da seleção brasileira, seja coroado ao término, com muito êxito, porque da mesma forma que acho que vocês sentiram, o povo brasileiro também sentiu o que aconteceu em termos de resultado na última Copa do Mundo. E estamos desejando sorte. Foi perguntado, ainda há pouco pelo Eudes, quais os erros que você, Tite, e a comissão técnica teriam observado e assimilado, e você, de certa forma, respondeu em parte. Eu pergunto, o que você acertou durante a sua primeira estada na seleção brasileira, que você pretende repetir agora, e de acordo com os ciclos apresentados pelo Edu Gaspar das novas convocações, inclusive já interessante isso com as datas confirmadas, vai ser sempre isso, um equilíbrio daqueles que já passaram pela seleção com aqueles que estão chegando agora para a seleção? Obrigado. Essa segunda parte da pergunta, nessa primeira fase vão ser oportunidades maiores. Depois é a preparação específica. Agora é unido, sendo que a prioridade e a prioridade é uma só, não existe 2 prioridades, né? Eu aprendi, é uma só. Ela é de oportunidades, fortalecendo a equipe e mantendo uma equipe base. No ano que vem, ela é da preparação para
a Copa América. Então, ela está bem específica. Então, e na situação de acertos, eu não vou ficar vendendo aqui, sabe? Eu só vou dizer assim, ó, se nós tivéssemos o desempenho que nós tivemos ao longo de todo o início do trabalho, até o término, e se nós tivéssemos chego, para mim, as 4 equipes que apresentaram o melhor futebol foram França, Bélgica, Brasil e Croácia. E se tivesse e eu fiquei 15 dias sem dormir direito. Na verdade, eu sou humano, foi mais que 15 dias. Eu te confesso que foi mais. E te confesso que às vezes eu acordo às 2 da manhã, chutando a bola do Firmino, cabeceando a bola do Gabriel, tirando a mão do Courtois. Mas o futebol, ele te permite, quando é um jogo só, ele acontece. Eu digo assim, com todo o desempenho tido ao longo do momento que nós entramos até o final, e nós tivéssemos chego na semifinal, seria justo pelo desempenho. Por essas equipes terem apresentado, com todo o respeito aos demais, mas o melhor futebol da Copa. Aí eu estaria de alguma forma conforme. Eu fiquei amargo, doído, por não ter chego mais adiante. Depois a história poderia ser... E uma equipe, ela se forma campeã, ela se fortalece na sua sequência. Né? Poderia aqui, demagogicamente, dizer assim, ó, acabou o jogo, eu não consegui dar um abraço. Mas agora é o momento de falar também. Eu não consegui dar um abraço no Roberto Martins. E aí ele veio até o vestiário, e ele falou com o Edu, e o Edu falou, dá um tempo que ele não estou legal, não estou legal. Então eu não quero fingir o que eu não sou, não quero simular. Eu omito situações, mas eu não minto. E essa é uma responsabilidade que eu trago publicamente. Eu omito, mas não minto. Aí eu não tinha condição de falar com ele. Acabou, passou lá o tempo que fui para dar entrevista coletiva, e fui desejar, digo, pô, cara, tu tem um baita de um time com Hazard, De Bruyne, Lukaku, Witzel, Courtois, digo, parabéns, cara, mas assim, sabe, doendo, saindo, mas aí já parabéns, bom trabalho. Aí ele olha para mim e diz assim, Tite, eu digo, não fala nada, não, segue. Aí ele diz assim, Tite, nós tivemos sorte, cara. Vocês foram melhores, nós tivemos sorte. Eu digo, não fala, cara, não fala que dói mais ainda. Então tu carrega uma série de sentimentos, que eles elaboram, que internamente eu tenho que elaborar e seguir em frente. Então, muitos acertos eu deixo para vocês, eles foram de construção de uma equipe, de uma montagem, de uma ideia de futebol clara. Ela é bastante abrangente, tem uma ideia de futebol clara. Com bola, ela tenta jogar em bloco baixo, médio e alto, e ela consegue fazer, e ela busca fazer pressão adiantada, média e atrasada. E ela gosta de ter a bola, ela gosta de ter o jogo, porque eu entendo que é assim a melhor situação. Essa é a ideia, esse é o modelo que eu entendo ser melhor, que eu acredito. Vencer tem diversas formas. Essa é a forma que eu acredito. Sim. Aperfeiçoar, crescer, porém é a ideia que eu acredito de futebol. Tite, Leonardo Baran, desempregado no momento. Que tipo de... Tu perdeu 3 seguidas, não? Hã? Tu perdeu 3 seguidas, velho. Quando o técnico brasileiro perde 3 seguidas, tchau. Que tipo de posição, ou melhor, de função, né, mais te falta no futebol brasileiro? Que função que está carente no futebol brasileiro e que você gostaria de ter para te ajudar no esquema que você gosta da seleção brasileira? A gente está desenvolvendo e estão aparecendo alguns jogadores nesse setor. Eu usei um termo, eu cuido para não botar um adjetivo, porque senão fica um armador, vou colocar. Eu usei um ritmista da outra vez, um cara que module, um cara que possa acelerar em algum momento, desacelerar em outro. Vou pegar exemplozinho, quando eu tinha no Grêmio, ele fazia isso. Quando eu coloquei o Renato Augusto dava, e no momento em que ele teve algumas lesões e decresceu, a gente procurou e acelerou bastante. A nossa equipe é a equipe que mais agrediu dentro do Mundial, que mais oportunidades teve, que mais finalizações teve. Ela criou bastante, mas por vezes ficar com a bola um pouquinho mais. O percentual de
de finalizações no gol é que eu levo considerável, não a posse de bola. Primeiro, criar e finalizar no gol. Esse critério, depois eu começo a analisar outros aspectos, porque aí te dá um aspecto de criação. O Coutinho trouxe e tem essa capacidade, Renato Augusto tem, Arthur tem, Fred pode ser desenvolvido. Quem mais? Paquetá, perfeito. Tá sendo utilizado diferentemente do que foi, ou até por ser um jogador versátil, um Amadeu de grandes características, ele está jogando um pouquinho mais atrás do que jogou com vocês, uma função mais avançada, que pode jogar também, e até como flutuador, um jogador de lado, um externo que rode, que venha fazer uma composição de meio campo. No Flamengo ele por vezes roda e trocam funções. Então pode ser utilizado um jogador que tem essa característica também. Tite, aqui no fundo, Monique Danello, do Esporte Interativo, do outro lado. Aqui. Eu queria te perguntar sobre o Neymar. Depois que o Brasil foi eliminado da Copa e mesmo depois que a Copa terminou, o Neymar foi alvo de muitas críticas, foi assunto por muito tempo. Tudo que o Neymar fez depois da Copa repercutiu bastante. Queria saber como é que você acompanhou isso, se você acha que, de alguma forma, teve algum tipo de exagero e como você projeta esse novo ciclo para o Neymar, que começa agora com essa convocação. Eu fazer comentários a respeito de outros profissionais ou de veículos de imprensa, eu não estou aqui para responder, ou para julgar, ou para conceituar comportamentos. Eu só digo assim, na medida que tu faz uma pergunta e tu coloca assim, tu acha que teve exageros, eu me permito fazer a leitura que talvez aí, só dentro da própria pergunta, seja implícita a resposta para essa situação. Mas eu posso falar, sim, como eu não tenho profundo conhecimento de outras coisas, eu não preciso ter, ou primeiro, externar opinião sobre tudo. Não quero falar sobre essas relações, mas posso falar de uma, e essa eu posso falar com muita propriedade. O Neymar, conosco, ele merece elogios pelo comportamento dele, pelo processo de recuperação que teve, pela disciplina que teve. E eu lembro perfeitamente que antes de começar a trabalhar, eu falei com o Muricy, eu não estou pegando o Muricy para balizar uma situação, mas não, é que é um profissional que trabalhou, e sério. Ele disse assim, eu nunca tive problema nenhum com o Neymar, é muito fácil trabalhar com ele. Eu reproduzo aquilo que o Muricy colocou. Inclusive no aspecto que estava reclamando da arbitragem, quando ele e o Coutinho foram chamados, ele, a partir daquele momento, ele não reclamou mais absolutamente nada com a arbitragem. Para mim é top 3. Para mim é top 3. Recuperou, e aí o Fábio foi falar depois de 3... Quanto tempo? Passou pela cirurgia no dia 3 de março. Desculpa, no dia 3 de março foi a cirurgia dele. Ele começou a trotar em campo no dia 14 de maio. No dia 17 de maio foi o primeiro treino dele com bola. E apresentou-se a nós no dia 21 de maio. Né, para estrear no dia 17 de maio, desculpa, no dia 17 de junho, pela seleção brasileira. Então, nesse tempo todo de recuperação, ele surpreendeu a gente pela evolução dele. Estava no ápice da sua forma? Não estava no ápice da sua forma. Mas melhorou absurdamente pelo pequeno tempo que ele teve de treinamento. Nós temos que levar isso em consideração. Né? Foi uma cirurgia, uma reconstrução do quinto metatarso, que é uma cirurgia que demanda um certo tempo até o atleta voltar a ter confiança, e ele teve essa confiança, não ficou com medo em momento algum, pelo contrário. Ele foi evoluindo e eu disse a vocês que ele ia crescer dentro da competição, que foi o que aconteceu. As maiores velocidades da equipe do Brasil, ações intensas acima de 25 km por hora, foram efetuadas por ele. Ele foi o nosso atleta que mais efetuou ações de alta intensidade acima de 25 km por hora. Então isso mostra a grande evolução dele dentro da competição. Tudo bem? Bom dia, Ricardo Lai, Fox Sports. Não sei se talvez o Edu possa responder sobre os próximos jogos da seleção brasileira depois de atuar nos Estados Unidos.
se há o planejamento de vocês para que o Brasil jogue amistosos aqui no país, porque a próxima Copa América é no Brasil. Claro que tem a negociação com a empresa, né, que gerencia os amistosos, junto com a CBF, se há essa ideia de atuar no Brasil antes da Copa América. Sim, sim. A ideia é que nós tenhamos, sim, 2 jogos, pelo menos, aqui no Brasil. Nós estamos agora nesse período de negociação, se vai ser o de novembro ou vai ser o de março. A ideia pode ser que o de março nós trouxemos aqui para o Brasil para estar próximo do nosso público e, consequentemente, já na Copa América como uma preparação também. Tite, aqui na sua frente, Pedro Ivo do UOL, tudo bem? Naquele período pré-Copa, final de 2017 e final de 2018, havia uma preocupação da comissão com a segunda vaga ali na lateral. E o Fabinho deixou de ser chamado porque não atuava na lateral. E agora ele aparece aqui na nossa lista justamente como lateral. E ele foi anunciado pelo seu novo clube como meio-campista, vem jogando há quase 2 anos como meio-campista. Você pretende utilizar ele na lateral? E por que agora o Fabinho entrou no radar de vocês, não entrou antes? O que tem de diferente do pré-Copa para agora? No radar ele estava. O que houve foi uma escolha de outros, e ele concorria a outras situações. Oportunidades surgiram, num outro estágio, num outro momento. Eu liguei para o Fabinho, porque nos últimos 2 anos eles vêm jogando como primeiro meio-campista, e coloquei a ele a possibilidade de utilização dele. E palavras dele, ele disse: Tite, a minha base no Fluminense foi nessa função. Para a seleção, conta comigo, aonde tu entender. Não foram literalmente essas... entende? Não foram literalmente esses termos, né? Não vou conseguir guardar e reproduzir. Mas conta comigo para qualquer que seja a situação, para lateral, para primeiro. Fazem 2 anos, agora eu tenho minha base montada, a base toda feita no Fluminense como lateral. E posso sim utilizar. E eu disse, eu sei que eu posso te utilizar ali, sendo um jogador que eu posso ter nas características para a função, um jogador de qualidade de passe, de posição física, mas eu não vou ter a velocidade de uma infiltração na última parte do campo, por exemplo. Mas eu vou ter um construtor e um cara mais de marcação. Assim como eu vou ter um grande passador no meio campo com essa imposição física. Eu sei das tuas virtudes, eu colocando para eles, ó, o que tu entender se é importante para qualquer que seja a situação, eu estou... Então, de novo, aí ele entra nesse aspecto de oportunidade para que ele possa também desenvolver e se mostrar. Tite, aqui no meio, Edgar, do Globoesporte.com. Você falou mais cedo sobre o Andrés Pereira, questão de dupla nacionalidade, Bélgica e Brasil. Ele disputou competições pela Bélgica na base e disputou o Mundial Sub-20 pelo Brasil. Então o Edu pode ajudar nessa questão. Quando ele pediu para a FIFA para disputar o Sub-20 pelo Brasil, naquele momento ele já se tornou elegível apenas pelo Brasil, ou se ainda existe essa possibilidade de escolha dele, já que agora são só amistosos, não são jogos oficiais? E, Tite, se você puder responder quem você votou no prêmio de melhor do mundo, por favor. Bom, quanto a esse detalhe, nós fizemos todas as consultas aqui junto à FIFA, e, na verdade, o Andrés Pereira hoje está e só faria parte da convocação da seleção brasileira e não oportunizou mais a questão da Bélgica a partir do momento que ele trocou uma situação com a outra. A partir do momento que ele fez a primeira mudança, ele já sinalizou a vontade de estar na seleção brasileira. Eu tô pedindo o auxílio aqui. O melhor do mundo foi Modric para mim. O segundo foi Hazard. Salah, desculpa, Salah. E o terceiro? Cristiano? Então fica uma referência para o Hazard. Eu acho que é porque por ato falho. Um pouquinho de raiva dele. Ele joga muito. E acompanhado do Courtois, que arrumou o melhor goleiro do mundo e foi para o Real Madrid também com... E não vem dizer para mim que não foi pelo jogo contra nós. Esses aí. Primeiro, Modric. Segundo, Salah. Terceiro, Cristiano Ronaldo. Tite, bom dia. Igor Siqueira, o Globo aqui ao centro. Sobre essa absorção da pancada da eliminação, queria saber um pouco mais como é que você fez nesses dias, até no período
confirmação da permanência na seleção, se é que você, por acaso, duvidou, colocou em dúvida na tua própria cabeça se devo continuar ou não. Queria saber um pouco mais como é que foi essa absorção do baque. O que você fez nesses dias? Evitou a ver jornal, ver TV, internet? Buscou um retiro espiritual? Não sei, alguma coisa que você tenha feito para absorver essas críticas que talvez tenham passado até do ponto, não no aspecto tático ou técnico, mas até algumas questões pessoais suas, do jeito que você pode adotar um discurso ou não sei. Como é que você fez essa absorção toda do baque da Copa do Mundo? Vamos por partes. Primeiro, quando uma crítica, eu reputo alguns aspectos. A crítica faz pensar, e ela é produtiva. Não estou falando aqui para alisar ninguém, não. Eu tenho que saber discernir. Quando uma crítica ela acontece, ela te faz pensar. Quando uma crítica ela é embasada, inteligente, profunda, ela te faz pensar e te ensina. Quando uma crítica ela é em cima de um fato que não é verdade, isso é perigoso. Isso é perigoso para o profissional que recebe, isso é perigoso para a credibilidade de quem fala. Ele é perigoso porque ele pode abrir a possibilidade de dizer que o cara é incompetente ou maldoso. Então, quando ela é em cima de fato que ele é infundado, isso me incomoda. Essas outras me fazem pensar, me fazem refletir, me fazem analisar. Ela é humano. E eu já passei do tempo de ficar... recebe uma crítica, vai dar embote, pega a pedra aqui de volta para o cara. Não, vamos. E se ela é profunda, ela te ensina. Ela é profunda, ela te ensina. Então não tenho retiro espiritual, tenho retiro humano. Eu usei uma vez que a Marta Medeiros fala assim, super-homem não existe, né? Quando a gente escreve, a gente fala, super-homem não existe. Claro que eu senti. E quando eu brinquei aqui, que eu falei 15 dias que foram mais, continuo sentindo. Talvez eu só vá retirar quando a equipe entrar em campo de novo. Por quê? Porque o meu sentimento fica aflorado. Porque eu sinto também. E porque humanamente eu preciso. Então eu fiquei quieto, fiquei no meu canto, não fui para a minha família, não fui para casa ainda. E a dúvida que eu tinha de continuar, está aí o Rogério, porque nós conversamos antes da Copa do Mundo, vocês sinalizaram através do Edu, e eu disse que a minha prioridade era ficar na seleção brasileira e que não iria falar com nenhum clube. Depois, quando acabou, e nós fomos eliminados, o Rogério entrou dentro da sala, o Coronel Nunes entrou dentro da sala, reforçaram o convite, e a dúvida que eu fiquei, e disse a ele na volta do avião, era como a minha família ia sentir isso. Sabe por quê? Porque ela fica muito exposta. Para mim, atividade profissional, cara, é do jogo. Ser vidraça é do jogo. Eu tenho que me preparar, eu tenho que ter elementos, subsídios, emocional, tático, técnico, para estar aqui e suportar. Mas a minha família não tem esse suporte. E ela fica exposta. Então é mãe, irmão, irmã, filha, pesa. Para mim, pesa. Então a dúvida que eu tinha, e eu disse isso, não era em relação a mim, mas em relação a como é que eu teria todo o meu envolvimento, a minha sustentação maior. Tive ok, daí vamos embora, seguimos em frente. Tite, bom dia. Aqui à sua direita, perto da porta, Cristiano Pinho, da Rádio Band News. Uma pergunta específica sobre um jogador, Douglas, do Manchester City. O Guardiola chegou a te citar na semana passada. Com essa impossibilidade do atleta atuar pelo City, possivelmente sendo emprestado novamente para uma equipe do baixo escalão europeu, fica pelo menos na sua cabeça vetada a convocação dele daqui para frente? E se você pudesse dar um conselho para ele, um jogador diferenciado na área de volante, qual seria esse conselho numa possível convocação, quem sabe? O conselho é ouça o Guardiola e siga as orientações dele, porque tu tá com um técnico top. Esse é o conselho que eu dou para ele. Teve uma série de atletas que daqui a pouco não foram convocados e podem estar numa situação futura. Eu coloco aqui o Brazão, o Éder Militão, o Marcinho, que nós fomos ver, o lateral do Botafogo, jovem, com qualidade técnica, um externo que veio para a lateral. Eu falei com o Jair a respeito. O Rodrigo, Jair Ventura falou, o Rodrigo tem uma clarividência, com 17 anos ele joga um futebol de 28. A capacidade
intelectual de jogar futebol, com a qualidade técnica que tem, vai maturar fisicamente, como também esse intercâmbio que nós conversamos com os técnicos da base. Richarlison, Vinícius Júnior, Malcom, David Neres, inserido Douglas, torcia para que ele permanecesse, torcia. Fiz, inclusive, dentro daquilo que eu achava coerente e ético e justo, nós conversamos a esse respeito e mandamos para o City a nossa avaliação, assim como o histórico dele dentro da seleção de base. Vi ele e fui assistir o jogo Vasco e Atlético Goianiense, 1-0 para o Vasco ou 2-1? Em São Januário, 1-0, jogou muito, e está num processo de evolução, como todos esses, daqui a pouco alguns nomes eles me fogem, assim como o acompanhamento de todos esses nomes a gente tem. O Tite, bom dia. Eric Faria, aqui do Grupo Globo, bem aqui no centro. Bom dia, Edu. Bom dia, Fábio. Vou aproveitar a moleza de 2 perguntas, então, porque não é todo dia, né? Foram convocados hoje 24 jogadores, 13 estiveram na Copa. A primeira pergunta é, isso significa que se aprovou a atuação da seleção brasileira na Copa? E a segunda pergunta é assim, a gente tem 4 anos e meio até a Copa do Catar. A gente sabe que no Brasil, um dia em futebol é uma eternidade. 4 anos e meio, quase 4 séculos, né? Muita coisa acontece. Você tem garantias de que chega ao Catar? Você se sente seguro que vai chegar a Copa do Catar, Tite? Não. Não, porque o futebol ele te exige constantemente. Tu está fazendo grande trabalho, tu ter resultados em cima de desempenho para que essa projeção aconteça. Ao longo da história foram Zagallo, Parreira e Dunga que permaneceram uma etapa toda. Tomara que eu tenha competência, nós todos tenhamos a competência, mas eu sei que ele está alicerçado a desempenho e resultado. E sei também que a ideia ela é essa. Tanto é que foi que nós trabalhamos e que foi dado agora e me permitiu também, agora pega o início do trabalho e faça um trabalho completo, que é o que tanto eu procurei. Até porque, Eric, palavra de honra, eu não estou falando de demagogia de novo, tivesse um ciclo completo aqui, eu não estaria aqui. Palavra de honra. Por quê? Porque eu entendo que um outro profissional deva estar aqui, como, por exemplo, o Abel, como, por exemplo, o Paulo Autuori, que foram campeões mundiais e tiveram num momento extraordinário da sua carreira e não tiveram a oportunidade de estar aqui. Pensei, sim, mas digo, para aí, me permito fazer agora um trabalho com início, meio e fim. É isso que eu busco. Quero, mas essa, e está aqui toda a direção, ela está ligada a permanecer a desempenho e resultado. Primeiro, desempenho. Às vezes o resultado não vem. Desempenho. E se pegar, daqui a pouco, o desempenho, não só da Copa do Mundo, mas da Copa do Mundo também, junto com todas as eliminatórias, aí cada um tem o seu julgamento. Eu não posso desvincular, Eric, a Copa com eliminatórias. Eu seria injusto, cara. Então eu tenho que trazer num contexto todo. Eu tenho que trazer num conjunto todo. E nós tínhamos a possibilidade, a cada momento, por exemplo, ela sai da Copa com o melhor segundo tempo que teve durante a Copa toda. Para mim, o melhor jogo. Inclusive o primeiro tempo. Por quê? Pela qualidade do adversário e por o quanto ela criou. E por quanto ela teve 27 finalizações. Ela teve 9 no gol, que teve abaixo. Efetividade foi um dos problemas nossos, um outro erro que eu não quero ficar aqui justificando. Contra atletas e contra a melhor equipe, uma equipe de alto nível. Então ela sai da Copa. E eu digo assim, uma Copa ela tem o que eu aprendi, ela é um torneio. Ela não te dá a possibilidade de retorno de um outro jogo. Não é mata-mata, é mata. Ela chega numa situação de mata. Mas ficou esse gosto amargo, porque ela ter feito o melhor segundo tempo, vamos colocar que isso me parece inquestionável, e não ter continuado na Copa. Esse sentimento fica. Então, esse trabalho todo realizado, e que fica aqui a gratidão e o reconhecimento aos atletas todos.
num momento tão difícil como nós pegamos, em retomar, em criar uma expectativa. E hoje, a dor que eu sinto, o chateado, o frustrado que eu estou, é em cima de uma expectativa criada que a gente abraçou também. Então, essa nós criamos em cima do bom futebol. E ela tinha todo um potencial também de ir mais longe. Era justo ela chegar na sua semifinal. Para mim, ela era justo. Não foi. Ficou esse gosto amargo para os outros. Mas fica o reconhecimento do trabalho de 13, sim. Fica o reconhecimento, sim. Tite, aqui a sua ponta direita, aqui, em pé. Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Queria fazer uma pergunta para você e uma para o Edu. Para você, Tite, você vai comandar a seleção na Olimpíada de Tóquio? Por que eu te pergunto? Porque, em cima do que você respondeu ainda há pouco, a Olimpíada também derrubou vários grandes técnicos, como o Vanderlei, como o Mano. E para o Edu, eu gostaria de perguntar, porque ele franqueou que a gente fizesse isso depois da Copa, a questão de ter escolhido Sochi, não São Petersburgo. A gente poderia ter evitado 2 viagens, se passasse também pela Bélgica, e se valeu o fato de levar as famílias dos jogadores. Que avaliação vocês da comissão técnica fizeram? Obrigado. Só, Edu, eu queria fazer um parênteses. A escolha eu participei muito da escolha da sede. Você não tinha sede em São Petersburgo. A sede que tinha estava ocupada na época. Porque como é que funciona isso? Existe a primeira opção e a segunda opção. A melhor sede de São Petersburgo, existia uma só, já estava ocupada pela seleção dos Estados Unidos. E como segunda opção, tinha outras 3 seleções. Se nós escolhêssemos São Petersburgo como segunda opção, nós íamos ser o 4º na linha sucessória ali, para poder vir a escolher São Petersburgo. E rodamos toda São Petersburgo em busca de um outro local, porque era uma cidade extremamente agradável também, uma cidade que fica mais próximo das outras para viajar. Mas não encontramos nada, absolutamente nada. Né? E nós tínhamos a possibilidade de Sochi e entramos lá como segunda opção, já que a primeira opção de Sochi era a Áustria. Como a Áustria não classificou, nós executamos como primeira opção. Na segunda, escolhemos como primeira opção sendo Sochi. Então, não existia opção melhor, mais agradável e que nos atenderia por ter 2 campos de treinamento, para não ter deslocamento do hotel para o campo de treinamento. Então, com certeza, foi a melhor opção. Com o problema do desgaste de você ter que viajar para lá e para cá, 2 pernas a mais aí, né? Mas, com certeza, isso eu te afirmo, rodei todas as sedes ali, né? Não existia melhor opção do que Sochi, porque as outras já estavam ocupadas como primeira ou como segunda opção e, por vezes, como lhe afirmei, mais de um clube, mais de um país como segunda opção. E só complementando, vale lembrar o que eu comentei bastante também, a escolha das sedes de Copa do Mundo, ela é feita pré-sorteio. Se eu escolho São Petersburgo e a gente joga em Sochi, a pergunta seria inversa. Edu, por que você não escolheu Sochi e escolheu São Petersburgo? Você não tem como prever onde você está. Então, nós criamos alguns critérios de prioridades. Qual era o nosso principal critério? Pedido ao Tite. 2 campos de treinamento, menos deslocamento, porque o nosso dia a dia é cansativo de você pegar ônibus, viajar 15, 20, meia hora para um treino ou outro, né? Então, atendeu a característica dele e outra composição importante para nós é o bem-estar, que a gente se preocupava por estar muito tempo dentro de uma sede, né? Eu acho que mesmo se nós tivéssemos encontrado uma sede em São Petersburgo, nossa escolha também seria Sochi, né? Acho que foi muito acertada do ponto de vista que atingiu os critérios que nós gostaríamos. A questão das famílias que você citou, fizemos muitas reflexões, conversamos bastante, eu iniciei falando disso, de reflexões que nós fizemos, e eu não encontrei um detalhe negativo, ou nós não encontramos um detalhe negativo quanto a isso, muito pelo contrário. Foram detalhes positivos, quem esteve lá conosco no dia a dia percebeu o quanto isso foi bacana, inclusive o feedback que eu recebi de 100% dos atletas e da comissão técnica também, que tinha familiares da comissão técnica, foi extremamente positivo. Vale reflexões, vale pensar, obviamente que vale, que a gente vai continuar fazendo reflexões, mas até agora foram todas as opiniões muito positivas. Tite, aqui é o Maurício Fonseca. Eu tenho que responder uma parte.
deixa eu falar uma coisa que ela tem cunho pessoal. Se um dia eu tiver que fazer uma atividade e tiver que cercear a minha família ou a família de qualquer profissional ficar perto dele, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer outra coisa. Isso para mim não existe, isso não consigo conceber, não consigo imaginar. Ou ela está presente ao lado, ou ela está presente por telefone, ou ela está... Desde que mantenha situações de disciplina sem privilégios, que foi o que nós fizemos. Olimpíada. Ela tem, e ela é na mesma data que datas FIFA, certo? De convocação? Não tem? A Olimpíada agora ainda não foi definida ela não a data foi definida da... Não, não, o que ela tem. não. Independentemente agora de ser data FIFA, eu não, porque o cara cai na Olimpíada, o cara está fora. Não, mas foi assunto que nós não conversamos ainda. Nós não conduzimos essa situação aí, essa projeção, mas tem grandes profissionais. Hoje nós temos... E quem consegue estabelecer e acompanhar esses atletas da base, ela tem grandes profissionais qualificados, tanto em termos pessoais quanto em termos profissionais. E eu aumentar a gama de acompanhamento, já adianto, ela foge dos padrões. Eu não tenho toda essa capacidade. Então é muito melhor pegar um profissional que ele tenha esse acompanhamento todo, essa sequência toda. Vide até a situação anterior, quando nós chegamos aqui, vamos pegar a Olimpíada. Eu não consigo ver, não é... Nenhuma seleção do mundo, ela tem o técnico da sua seleção principal fundido. Nós podemos conversar como nós conversamos, mas eu tendo o devido limite de não, é uma situação específica dos profissionais que acompanham, que tem o know-how, que tem o conhecimento. Eu não tenho até o conhecimento, sou professor de educação física, sou uma maturação biológica do atleta. Os níveis de força que ele tem, isso é um acompanhamento que ele é muito, muito profundo. Se eu fosse dirigente do clube, eu investiria muito mais nos técnicos da base do que no técnico profissional. Eu, se fosse. Pela grande responsabilidade que ele tem no desenvolvimento de um atleta, desses todos atletas jovens, de desabrochar todo o potencial que eles têm. Então é uma coisa muito, muito profunda. Ela não vai trazer para mim, já adianta a situação que para mim eu não vou. Eu brinquei com a situação de não ir porque cai, mas não vou. Ela tem... Não dá, eu não consigo fazer tudo. Buscando excelência, não dá para fazer. Tite aqui, Maurício Fonseca, do Jornal do Brasil. Voltando aqui ao assunto do Neymar, o Neymar é o principal jogador do Brasil, top 3, quase todo mundo concorda com isso, mas a repercussão da atuação do Neymar na Copa foi além da parte técnica. Queria saber se vocês conversaram alguma vez com ele depois da Copa, se você teve alguma conversa para saber como é que ele reagiu, se ele entendeu, se ele vai mudar o seu comportamento, se vocês tiveram algum contato com ele. Eu vou te dizer só o último contato que eu tenho, e essa é uma situação que ela é muito, muito particular, ela é muito pessoal, é das pessoas que envolve, é dos seus familiares, é da sua namorada, é dele. E quem tem que abrir essa situação, ela é muito particular, ela é íntima e ela é dele. Até porque ele tem um clube onde ele está, ele tem técnico, ele tem dirigentes que estão lá, e os seus familiares próximos. Quando ele está conosco, sim. E eu vou te dizer o último contato que eu tive com ele. E eu disse, quando eu dei um abraço a ele, eu digo, Neymar, eu gosto muito de ti. E eu gosto de ti muito mais do que tu pensa que eu gosto. E eu sei, na minha relação pessoal, o seu valor. Não estou vendendo aqui para ninguém. Só estou reproduzindo aquilo que eu disse para ele quando eu me despedi. Tite, aqui na direita. Renato Senna, Jornal Destaque. Antes da Copa do Mundo, você falou muito que não ia mudar o seu esquema tático, era aquele esquema ali no meio com um construtor e um mais de infiltração. Você falou que vai manter o modelo de jogo. Mas de tática, você pensa algo diferente? Por exemplo, ter um homem mais perto do centroavante? Como é que você pensa essa abordagem tática nesse período de experiência? Maurício? Renato, desculpa, Renato. 30 minutos contra o México. Tu estava falando em termos táticos, a resposta vai ser tática. 30 minutos do primeiro tempo,
uma mudança tática pelo plano B, 2 linhas de 4, Coutinho aberto do lado, Neymar enfiado, junto com Gabriel Jesus, o William pela direita, 2 meio-campistas mais posicionais, nós jogamos de forma posicional, nós não jogamos com marcação individual que sai correndo atrás do cara, justamente para evitar ser surpreendido e daqui a pouco abrir um espaço, uma lacuna onde o adversário possa desenvolver na medida que te leva para um lado uma marcação individual. Nós somos posicionais, 2 linhas de 4 com 2 atacantes. Intervalo do jogo contra a Bélgica, 2 linhas de 4 com 2 atacantes. A gente sai do tripé central do 4-3-3 para as 2 situações. Entra Renato Augusto, abre Neymar, volta para um 4-3-3, ou 4-1-4-1, como você chama, para as posições, funções, e ali ele cria a oportunidade, aí a infiltração central. São as 2 formas táticas que a gente procura de aperfeiçoamento, são 26, 27 jogos? Quantos jogos? 26, que a gente busca de aperfeiçoamento. Nós temos esses 2 sistemas. Não, 26. A gente tem esses 2 sistemas para aperfeiçoá-los ainda, e aí está dentro do próprio jogo a resposta nessas mudanças que aconteceram. Tite, Vitor Sérgio Rodrigues do Esporte Interativo, você não sente o seu trabalho boicotado pela direção da CBF quando ela não respeita um negócio chamado data FIFA e obriga você a passar esse constrangimento de ter que se explicar com os clubes e tudo mais? Você não pensa em pedir para o seu presidente para que ele respeite um negócio chamado data FIFA? Vitor, o boicotado é um termo que ele é bastante pesado. Eu não vou levar, vou desconsiderar essa situação. Sinceramente, eu não vou colocar ela. Onde a gente tem a possibilidade de um aperfeiçoamento de calendário, eu vejo no macro, sim. No macro, sim. Se puder ter uma situação de convergir, e aqui está o Manuel, para que a gente tenha a condição de contornar, seguramente a gente quer o melhor. E seguramente nós não somos perfeitos, qualquer que seja a atividade, eu coloquei antes. Então, há um espaço de aperfeiçoamento para que nós tenhamos a condição de não vir. Mas também há competições, um número de competições importantes, e datas são necessárias, e aí eu linko uma situação a outra. Eu já vi a pergunta, quando vão ser as finais? Tu vai ter esse mesmo critério? Aí eu vou dizer, a gente vai evitar bastante. No macro, traz a ideia, dá para a gente melhorar para que não haja esse conflito de datas importantes com seleção brasileira. Tem espaço para isso? Tem. Tite, bom dia, é um prazer falar com você mais uma vez. Marcelino Santana, da Rádio Ativa FM, 104.9 de São José do Vale do Rio Preto. Pergunta a você, Tite, 4 jogadores aqui, praticamente, né? Aqui o Arthur, o Everton, Lucas Paquetá e também o Pedro foram convocados. Existem jogadores que jogam bem nos clubes e quando vai para a seleção não rendem aquilo tudo. Eles serão convocados de novo, caso eles não rendam aquilo na seleção brasileira outra vez? Você vai dar uma nova oportunidade a esses atletas? Essa é a primeira pergunta. E por que o William ele retorna essa lista de seleção brasileira, já que ele não foi muito bem na Copa do Mundo, principalmente no jogo contra a Bélgica, ele foi até substituído e não a opção do jogador, pode ser outro qualquer jogador que venha se destacar, o Vinícius Júnior ou outro jogador. E o Edu, em relação aos convocados, o Palmeiras foi o único que não teve nenhum jogador convocado dos semifinalistas da Copa do Brasil. Bom dia. Eu não vou entrar em números, porque eu vou colocar para ti, eu recebi diversas vezes perguntas individualmente a respeito do William na fase preparatória, que jogou muito. Ele foi escolhido no jogo contra o México, no segundo tempo jogou muito. Melhor em campo. Então, aí por si só ela veio. Eu não posso... uma coisa que eu não vou fazer, qualquer que seja o posto que eu esteja, a situação que eu esteja, a responsabilidade que eu tenha, todos nós somos responsáveis, tanto do bom quanto do ruim que aconteceu dentro da seleção brasileira. E vai continuar sendo assim. De mim não vai ter corta a cabeça e apresentar. Não vai. Não vai ter culpado. No trabalho que eu seja responsável, não vai ter. Vai ter corresponsabilidade. Cada um assume a sua parte. O técnico tem que assumir, e eu comecei com uma pergunta dizendo dos meus erros. E todos os atletas são comissão técnica da mesma forma. Mas não vai ter não vai ter cabeça na bandeja e sangue não para derramar, não vai ter, não. Então, tem sim um grupo de atletas que fez
uma grande campanha, que ficou abaixo da minha expectativa, porque imaginava chegar a uma semifinal, sim, mas que teve um reconhecimento de um trabalho todo desenvolvido, talvez pelos próprios torcedores, eu peguei o gancho aqui, e que me surpreendeu, talvez o carinho, ele falou, mas o carinho com que eu recebi talvez me municiou de, sabe, eu comecei a caminhar na praia, digo, pá, depois da Copa, às 6 horas da manhã, que daí não tinha ninguém. Depois eu fui para 6h15, 6h30, e daí o pessoal, pelo carinho, sabe? Não é... Daí vai te fortalecendo de alguma forma. Eu volto a dizer, eu sou um ser humano igual a todos os outros. Me preparo na minha atividade profissional, mas tenho os mesmos, não estou acima da emoção e de tudo que todo mundo sente. E quero continuar assim. Quero manter esse lado. Então, tem todo um trabalho desenvolvido, tem toda uma situação desenvolvida. Desempenho, a gente mede desempenho. Então, o Arthur vai vir, como já veio, o Paquetá, vai dar todas as condições de confiança, mas não vai ser em 15 minutos. Por isso que nós vamos permitir treinamentos, estar próximo do atleta, porque isso é uma avaliação qualitativa, que eu digo, não é quantitativa, não é número de finalização, número de posse de bola, é do feeling, da percepção pessoal, do quanto ele tem naturalidade para vestir. É diferente. Ser técnico de clube é diferente de ser técnico de seleção. Estar no Mundial é diferente de tudo. Ah, mas tu teve experiência de Mundial de Clubes. Existe. É tudo. Só, eu vi o Cafu comentando, ele disse assim, quando ele veio no almoço, ele disse, Tite, só tem a real dimensão de Copa do Mundo quem está ali sente na hora. Ela não vai ser transcrita, doutor, em livro. É de sentir o quanto ele te traz essa fortaleza. Então, eles vão ter, em cima dessa pressão toda, o apoio, mas também a cobrança do desempenho. Eles concorrem, lealmente eles concorrem. Não adianta querer mentir. Ah, mas o Arthur concorre com o Paulinho, que concorre com o Coutinho, que concorre com... Claro que sim, que concorre com o Pai. Claro! Claro que eles concorrem. Ah, o Pedro com o Gabriel Jesus, com o Firmino. Claro! Sejam leais, mas concorram. Tite, aqui. Thiago Damaral, torcedores.com. Eu queria saber que essa semana que passou, o Jeromel, em entrevista, ele falou que o Renato Augusto, depois da eliminação, ele chorou bastante por conta do gol que ele perdeu ali no final, de cara a cara com o Courtois. Queria saber se houve alguma conversa com o jogador a respeito disso depois dessa situação e perguntar para o Edu também se, em relação aos amistosos futuros, se vocês já estão pensando por conta do torneio da UEFA de Liga das Nações que vai impedir que a gente jogue com seleções europeias. Deixa eu falar primeiro, Edu, dessa. Tá. Tu imagina, Thiago, se o técnico que tem a responsabilidade maior em cima de um erro, de uma falta de precisão do Renato, ele vá e culpe o Renato publicamente. Ou o Coutinho, ou o Gabriel Jesus, ou o Firmino, porque antes eu falei do giro, ou de um acidente que acontece. Tu imagina se um goleiro erra, e aliás o Alisson foi o goleiro que menos defesas fez na Copa. Tu imagina se o goleiro erra, e aí o cara vai... Pô, cara, não se faz assim. Por maior pressão que se tenha, por maior grandeza que tenha, eu sei o quanto o futebol tem para o garoto, para o mais jovem, para o médio, para o que tem uma idade maior, eu sei o quanto ele tem, mas não é assim, não se faz assim. Não vai ter. Ele treinou, recuperou, porque estava na iminência, num processo físico, e depois pode falar, recuperou. Bem, então vai. Erro da ideia é que esse sim, se fosse um erro da negligência, da falta de disciplina, do não treinamento, aí sim, aí a cobrança, aí a exigência. Do falta de comprometimento, de ficar dando letrinha, ou de ficar dando entrevista para fora para ser fonte, isso não, isso é deslealdade. Mas quem é do jogo e na atividade, o cara é do jogo. Até porque se o técnico ele não tem
E vai errar, e vou continuar errando, eu quero me aperfeiçoar, o que eu não tenho é o combustível para estudar, para aprimorar, mas vou errar, humanamente eu vou errar. Então, se cada vez que eu errar, o cara vai estar com a bazuca do lado, o cara não tem clima para trabalhar, não tem forma de desempenho. Tem a treinar mais, para ter precisão, sim. Isso em relação ao Renato, em relação aos outros todos que eu falei de uma forma geral. Bom, a ideia dos amistosos, ela continua a mesma, né? A ideia nossa é de continuar jogando contra os principais adversários possíveis, com a maior número, ou com a maior dificuldade possível que a gente possa vir a encontrar. Com a Nations League, obviamente, dificulta muito, porque nós temos menos adversários europeus para jogar, né? Mas, já conversando internamente sobre essas possibilidades, né, a gente vai encontrar e vamos buscar os maiores adversários possíveis, com a dificuldade da Nations League de ter menos adversários europeus para jogar. Mas a ideia importante que prevalece é a mesma. Aliás, é uma coisa que eu também gostaria mais de ter esse intercâmbio com... Nós aceleramos todos na fase preparatória, a gente jogou contra a Alemanha, contra a Rússia, na Rússia, contra a Inglaterra, contra a Croácia, buscamos todos, e ainda há um lastro. E se tivesse tido uma etapa toda que agora tem, é de também provocar esses intercâmbios com europeus, que para mim ele é importante, um aspecto para a equipe, para a seleção evoluir. Bom dia, Tite. É Marcos do Show aqui na Globo. Em relação a essa questão dos europeus, eu queria que você comentasse esse fato, né? Digamos que as últimas Copas do Mundo, a qualidade dos times europeus tem sido realmente superior aos times sul-americanos, claro, considerando o fator sorte, essas coisas acontecem, enfim, ninguém pode se programar com isso. E outra coisa em relação à idade. Você tem uma Copa América aí pela frente, aí, que é no Brasil, e é claro, por ser no Brasil, tem uma pressãozinha um pouco maior. De que maneira você pretende renovar o grupo, pensando no que todo mundo quer, que realmente ganhar a Copa do Mundo lá na frente, daqui a 4 anos e meio, mas ao mesmo tempo tendo que conviver com essa pressão imediata aí de uma competição que está aí na cara? Ela é a maior, o show. Ela é a maior na medida que não vence a Copa do Mundo, ela é maior. É verdade, o fato, não pode fugir dessa realidade. Estabelecer os passos. O próximo passo é o mais importante. Então, essas oportunidades e depois, o ano que vem, a preparação. Porque esses passos bem dados, esses ciclos, essas etapas bem construídas, elas fortalecem lá na frente. Vou te dar um exemplo. Em nenhum momento, na nossa fase, nós pegamos, por exemplo, individualmente, um atleta oscilando num nível de confiança baixo. Bastante. Às vezes ele foi acontecendo na Copa do Mundo, porque os bons resultados e as boas performances dentro das eliminatórias e nos amistosos, estava sempre a equipe toda quase que bem. Aí, em algum momento, dentro da Copa do Mundo, alguns atletas não estavam tão bem. E aí, o quanto eles sentem, isso é do feeling, da percepção do dia a dia, o quanto eles sentem esse processo, me faltou confiança, como é que eu vou reagir? Isso o tempo vai dando, vai proporcionando. Agora estar junto, agora consolidar essas etapas, oportunizar agora, consolidar ali na frente. Tudo que for menos do que um grande desempenho na Copa América e chegar na final, chegando na final, buscar o título, pode até não acontecer, mas jogando muito para que as pessoas possam analisar, para que eu diga, jogou muito, desempenhou muito, qualidade teve, emocionalmente teve dentro, tecnicamente teve dentro, teve ajustes táticos, teve fisicamente, teve bem, no aspecto organizacional, todo, legal. Tudo que for menos que isso, ela vai ficar aquém, e fica assim essa pressão maior. Tite, boa tarde. É Sandro Gama aqui atrás, abaixo das câmeras aqui. Sandro Gama da TV Bandeirantes. O futebol brasileiro sempre teve aí muitos jogadores de área, né, muitos artilheiros, que a gente chama de matadores até. Observando o futebol brasileiro, você acha que com a característica do Pedro, você acha que ele sai na frente? Faltava um jogador assim? Sandro, é uma característica que ele empresta uma situação,
valências físicas e técnicas diferentes. Do tipo Damião, Fred, Dourado, características. Ele é dessa característica. Firmino é um jogador que é 9, porém amplia a sua área de ação para uma área de construção um pouquinho mais atrás. Gabriel Jesus é atacante e ataca espaço da profundidade. Então eu não gosto de usar o termo um atacante em movimentação, características diferentes para uma mesma função onde ela possa ser. O Pedro tem uma característica diferente da do Pedro, o Pedro tem uma característica diferente da do Firmino e do Gabriel Jesus. É assim, é um jogador mais de área. Tite, aqui no meio. Bom dia, João Santoro, da Rede Mais Esporte. O nome do Hugo, eu acho que é o que chama mais atenção nessa sua primeira convocação pós-Copa. Em que momento o Hugo chamou a atenção de vocês, da comissão, já que ele foi muito bem na Copinha no início do ano, tem Sul-Americano, se não me falha a memória, no ano que vem. Como vai ser, como serão inseridos esses jovens, principalmente da base, na seleção brasileira nesse novo ciclo? Primeiro, eu vou botar essa do Amadeu, ajudou bastante. O Guilherme, porque nós temos que ter o cuidado, dentro daquele critério de 2 atletas numa mesma equipe, aí sim, eu não ia me sentir bem comigo mesmo, sabe? Eu não dormiria com a minha consciência tranquila se eu convocasse 2 de uma equipe e um da outra, não ia. Enfim, aí tu tem um problema do Ederson, que é uma situação dele também individual, e também de dar lastro, da rodagem, da minutagem, use o adjetivo que quiser, da experiência, da know-how, para um atleta da base que daqui a pouco, no seu futuro, vai ser. Porque nós temos hoje dois goleiros de altíssimo nível, Alisson e Ederson, com 25 e 26 anos, respectivamente. Então, eles têm um laço. Trabalhe esses jogadores, não é para mim, é para a seleção brasileira. Não é para mim. É esse não. Que essa integração, na medida do possível, ela seja importante. E essa avaliação das qualidades, ele, enquanto goleiro, ela teve do Tafarel, ela teve do Maia, ela teve dos técnicos e das categorias de base, nas suas avaliações. Aí essa integração, por isso a sua convocação. Tite, boa tarde. Aqui na sua frente, Fábio, Rodrigo Viga, da Reuters e da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Você falou agora há pouco sobre a questão dos elogios e das críticas, e você deve ter depurado, maturado tudo isso e tirado as suas conclusões. Agora, durante a Copa do Mundo, você foi, de certa forma, por uma parte da crítica, chamada até de teimoso por definir um esquema tático e mexer muito pouco nesse esquema tático. E ao olhar para o banco, ter poucas opções do banco de reservas para mudar o jogo. E esse jogador, quando entrou, infelizmente, foi o Douglas Costa, que acabou se machucando, talvez não tenha tido a oportunidade de dar tudo na Copa do Mundo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o que efetivamente na Copa do Mundo da Rússia de 2018 você acha que não deu certo, que você fez de errado e que a partir de agora você não quer repetir? E especificamente mais uma vez, sobre o Neymar. Os números dele são ótimos, excelentes, está à beira de bater quase todos os recordes da seleção brasileira, só não vai passar o Pelé, muito provavelmente, eu acho. Está bem sucedido, tem muito dinheiro, tem muita fama. Agora, dentro da seleção brasileira, o que se espera dele é muito mais do que isso. Se espera títulos, conquistas, uma Copa do Mundo. Ele eventualmente vai para a sua 3ª Copa do Mundo, talvez, não sei se vai ser a última ou penúltima Copa do Mundo dele. Agora, o que você pretende do Neymar daqui para frente, para além dessa fama que ele construiu, vai ter que desconstruir agora mundo afora, ele que é um jogador que faz cena, encenador, cai ou coisa do gênero? Obrigado. Eu vou estar... Ela se funde a minha resposta à pergunta que foi colocada anterior da Copa do Mundo, só para te dar um exemplo, da rapidez nas mudanças, porque tu tem atletas de alto nível, na mudança
para começar ou durante o jogo, eu coloquei ela. Então, ela vai estar dentro daquele contexto. Quem viu a primeira resposta ela está especificamente dentro dessa situação. A respeito do sistema tático, essa eu não aceito, porque talvez tenha faltado, então, a percepção da leitura de que nós tínhamos um plano A e um plano B com 2 sistemas táticos bem claros e que ele era evidente, era só ter um pouquinho de análise e observar durante o jogo ou no intervalo do jogo entre uma circunstância e outra. Né? Do Neymar. O Neymar tem 26 anos, 27? E tem 26? E tem toda uma possibilidade de crescimento muito grande, 26, 30, não sei quantas Copas ele tem pela frente. Ele tem uma qualidade, eu vou resumir, ele é top 3, vai ter a condição cada vez mais de evolução. Ele tem a capacidade, eu posso colocar, ele, todas as vezes que aconteceram da nossa interação com ele tem muita lucidez, ele escolhe o caminho correto das coisas. Eu estou falando das relações que eu não posso externar de forma pública, mas que nós tivemos de contato com ele, foram umas 4 ou 5 vezes específicas. E eu aprendi de que o atleta tem que seguir e ele decidir o seu rumo, o seu caminho. E quando teve esses 4, 5 situações que elas eram, eu digo, eu não vou determinar aquilo que seja, porque não eram situações de dentro do campo, eram situações à margem dele, ele decidiu certo. Desde a sua recuperação, tá? A conversa que nós tivemos lá, onde acompanhamos a sua recuperação aqui na casa dele, ou quando nós fomos treinar no PSG e outras situações mais, ele tem muita clarividência, ele é muito inteligente. Então, ele vai ter a capacidade, a maturidade de crescer, evoluir, encontrar o seu caminho. Porque ele é do bem. Isso eu posso falar. E falo de uma forma muito tranquila. Vocês nunca viram eu elogiar o Neymar? No início, quando eu cheguei aqui, falar da pessoa, do caráter, do pá. Vocês viram eu falar? Uma entrevista, eu demorei bastante tempo para falar. Porque é necessário o convívio, o contato, as reações, não o falar. Falar é bonito. Pô, é legal eu vir aqui, externar, prolongar a entrevista coletiva, Vini, externar uma resposta. Se eu não me portar, ou se eu não me comportar, e se eu não tiver uma atitude que for coerente, não serve. Então eu estou falando, ele é do bem. E quem convive com ele sabe no seu dia a dia, tem situações que vai evoluir, que eu não vou entrar no mérito dela, desses detalhes todos fora, não vou entrar no mérito. Mas dá para ter boa vontade dos dois lados. E por ter uma situação um pouquinho melhor ajustada, é a minha opinião, sim. E que foi, e que tem, e que é inteligente, que tem o discernimento para crescer na sua carreira. Ele vai crescer e crescer muito. Então, demorei para falar isso dele. E sei o que eu estou falando. As 3 últimas, por favor. Guilherme Oliveira, do Grupo Globo. Você é o primeiro treinador desde 78 a continuar no cargo após uma Copa do Mundo. A última vez foi o Cláudio Coutinho na Copa da Argentina. Quando a gente fala, e ficou um ano, né, naquela época, porque depois teve o Tele em 82, mas quando a gente fala em continuidade do trabalho, a gente lembra dos treinadores aqui do Brasil, né? São 19 treinadores demitidos em 18 rodadas. Queria que você fizesse uma análise do que acontece no futebol brasileiro e nesse brasileiro em especial. Quando eu era técnico do Veranópolis, nós tínhamos 3, 4 meses só de trabalho no Campeonato Gaúcho, eu torcia, dizia assim, pô, faz alguma coisa. Será que o técnico da seleção, alguns técnicos dos grandes clubes, fala alguma coisa para a gente ter um pouquinho mais de estabilidade? Eu torcia. Agora estou eu aqui. Eu vou falar eu gostaria, o que eu gostaria? Eu gostaria primeiro que nós, técnicos e da nossa federação, nós nos mobilizássemos para dizer assim, a gente vai trabalhar num clube só da primeira divisão e nós não vamos assumir outro. Alguns estão fazendo isso de forma deliberada, mas gostaria. Seria um desejo meu. Gostaria que em termos legais isso pudesse acontecer. Que em termos eu não sei se há essa possibilidade, desculpa a minha
falta de conhecimento, mas gostaria que se a CBF tivesse condições aqui, ó, vai ser assim, tem que estar padronizado dentro dos cursos que nós temos, mas também vai ter, não possa substituir, ou possa substituir um, ou não possa haver essa troca, para que a gente tenha uma condição de uma estabilidade maior, para que o dirigente pense da seguinte forma, deixa eu pensar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes para escolher o técnico. E quando escolher, quando o problema acontecer, nós vamos nos reunir e solucionar o problema. Sabe por quê? Porque é muito fácil dizer assim, ó, já tem a frase pronta, assim, ó, é mais fácil trocar um do que trocar a equipe toda. Não é. Tu pode trocar 2, 3 atletas. Tu pode ter um tempo maior e reconduzir um trabalho. Tem outras tantas possibilidades de reconduzir o trabalho. Eu estou falando isso porque eu cheguei assim, aqui, porque em algum momento grandes pessoas apostaram na sequência minha, porque eu tive em todos os clubes assim, ó, por um soprão para cair. E esse negócio de resiliência é muito bonito para falar, hein? É de tão difícil do cara ter. E aí teve uma pessoa que acreditou na minha competência e na minha conduta e disse assim, ó, aqui parceiro, vamos embora, vai que dá. Tinha um no Caxias que disse assim para mim, ó, eu não conheço futebol, Tite. O presidente do Caxias, o Nelson Darrego, falou para mim assim, eu não conheço futebol, Tite, mas eu sei da tua pessoa. Vamos embora que a gente vai dar a volta por cima. Foi aí que eu guinei para chegar num clube grande e ser campeão. E tive, assim, histórias. Os outros técnicos precisam igual. Precisa ter tempo. Não tem vara mágica, não tem varinha de condão. Não tem fórmula mágica. Ah, vamos motivar. Sabe o que isso gera? Sabe o que isso gera? Deixa o atleta descomprometido. Estou falando um ex-atleta. Sabe por quê? Porque quando tem um mau resultado, começa o burburinho, e é um círculo, aí é vicioso, não é virtuoso. Crítica, bate lá, aí o cara diz assim, ó, eu, boleiro, falo assim, ó, o homem vai cair. O homem vai cair, hein? Se não ganhar... Não é assim? Hein, Jair? É assim, né? O homem vai cair. Na medida que eu tive dirigentes que disseram assim, ó, aqui, ó, eu vou pegar um exemplo do presidente do Goiás em 2004, eu era técnico de São Caetano. O presidente do Goiás deu uma entrevista extraordinária. Era o Cuca, o técnico, e disse aqui, ó, ninguém daqui vai sair, nós estamos na zona do rebaixamento, se cair, vai cair todo mundo junto. Vamos assumir cada um nós a nossa responsabilidade. Ele guinou, fez uma campanha, o Goiás, extraordinária, quase classificou para a Libertadores. Eu lembro disso porque eu estava no São Caetano, a gente classificou para a Libertadores e fez um jogo contra o Goiás, extraordinário, onde tinha grafite, onde tinha Danilo, onde tinha Josué. Sabe? Eu digo, pô, o cara é visionário. Esse dirigente é visionário. Aqui, ó, e não cria aquele álibi do jogador, diz assim, ó, vai estourar nele. Sabe por quê? Nunca é responsabilidade do cara. Mas vocês, não, vamos ficar aqui todo mundo, hein? Vamos embora. Tem que melhorar. Tite, tu tem que melhorar. Vinícius, tem que melhorar. Edu, tem que melhorar. Fábio, vamos embora. Estou falando isso, e prolonguei, porque quando eu era técnico lá do Veranópolis, eu gostaria que alguém... Eu estava falando assim, há necessidade de mudança, senão não tem condições de desenvolver um trabalho. Senão não tem condição nem de vocês, da imprensa, avaliar o trabalho do cara. Como é que tu vai avaliar o trabalho do cara com 5 jogos, com 10 jogos? Sem uma sequência? Não tem, Jair. Tomara que a gente chegue um momento que essa estabilidade esteja maior. E eu tenho certeza, vou fazer mais, que um monte de técnicos abrem mão dos valores financeiros para ter uma estabilidade maior. Quero ser porta-voz até, desculpa se alguém pensa o contrário, mas quero ter a minha. Abrem mão de valores para ter estabilidade, para desenvolver um trabalho. Falei o que eu, como técnico lá do Veranópolis, gostaria que o técnico, então, da seleção, estar na seleção brasileira pudesse ter falado para ter um pouquinho de estabilidade maior.
e cobrança, exigência de aperfeiçoamento, de cursos, de aprimoramento, de estudo. Há essa necessidade. Conhecimento não para. Não para. Vai à luta. As duas partes. Tite, boa tarde. Aqui no meio, Raíza Simplício, Brasil Global Tour. Times campeões normalmente viram referências, né? Eu queria saber o que você tira de referência da França, aqui no meio, que é para cá. O que você tira da França, campeã do mundo, que ela deixa de legado para o Tite e para a sequência do trabalho na seleção brasileira. Eu queria te perguntar também a respeito do Gabriel Jesus, que saiu muito abatido da Copa do Mundo pelo fato dele não ter conseguido balançar as redes no Mundial. Ele ficou de fora dessa convocação. Eu queria saber como é que foi a conversa com ele depois da Copa do Mundo, até porque é um jovem talento que precisa da motivação, né? Gabriel tem um coração desse tamanho, assim, cara. Raiz. A gente vai conhecendo, às vezes, eles ficam... Uma marca que é para vocês da imprensa, ela é diferente, por vezes, nós que temos um convívio diário, que almoça junto, que tem a palestra junto, que tem o contato junto, que tem o dia a dia junto. Talvez fique assim a marca do cara só, da publicidade, do marketing, da imagem dele, a gente vê que... E todos os atletas que não foram convocados, todos eles a comissão técnica conversou. Todos eles. E externando isso que a gente colocou, não vou ser repetitivo aqui, da importância que eles têm, desse momento de oportunidade de cada um, de estar e daqui a pouco na outra estar, e esse revezamento até desses atletas que não estiveram nessa, daqui a pouco vão estar na outra, quem veio nessa daqui a pouco pode não estar, justamente para oportunizar esses novos talentos que estão de uma nova geração. Claro que o Gabriel sentiu, ele é humano, mas ele sabe também que o nosso comportamento e a nossa conduta de lealdade no dia a dia, no trabalho, na seriedade, ele o fez. Então, ele que fica em paz nessa situação, ele tem essa... Mas sentido fica, como todos nós ficamos sentidos, por não ter ido adiante. Aí eu coloquei, e ele tem responsabilidade, tal qual teve todos os outros. Todos os outros. Não é só o 9 que faz gol. O 9 faz gol também. Mas faz gol o 7, faz gol o 10, faz gol o 11, faz gol o 8, faz gol o 3. Na bola parada, faz gol. Acho que foi, eu respondi os dois itens seus. Da França. A França, ela estrategicamente, ela tem um modelo que não foi o modelo que o Brasil usou, não foi o modelo de futebol que a Croácia usou, não foi o modelo que a Bélgica usou. Foi um modelo em que ela não fazia uma pressão adiantada em tiro de meta, por vezes médio e muito estrategicamente, ou por ideia de futebol, não sei, baixo, estou falando, diagnosticando, não estou entrando no mérito de que... E que nisso ela foi eficiente, com um percentual de posse de bola muito baixo e de contra-ataques muito verticais, porque tem Mbappé, porque tinha um pivô Giroud, que não tinha velocidade, mas tinha retenção, porque tinha Pogba, porque tinha Matuidi que faziam essa ligação, porque tinha Kanté, que tem uma mobilidade muito grande, com qualidade técnica individual, com Varane de muita qualidade, atletas individualmente, que usou uma forma, e existem diversos jeitos de vencer no futebol. E para mim tem que saber jogar em diferentes formas. Ela usava predominantemente marcação, pressão baixa. Eu te confesso, eu não tenho a capacidade, não acredito no futebol predominantemente dessa forma. Eu vou talvez até além. Se eu tiver que utilizar única e exclusivamente ou dessa situação, tem que saber jogar dessa forma também. Mas só dessa forma eu não seria campeão. Eu não seria campeão. Não foi o modelo no Grêmio, não foi modelo no Corinthians, não foi modelo no Palmeiras, onde eu trabalhei, não foi o modelo na seleção, onde a gente fez aqui, não é o modelo que eu acredito. Aí existem formas de acreditar e de ver futebol. Essa, a forma da seleção brasileira, que eu acredito, ela é mais parecida com a da Bélgica, com a nossa, sendo que cada um tem o seu valor. Assim como teve Espanha, assim como teve Alemanha. E assim como agora vão ter 4 anos
de análise em cima da França. Não é o modelo que eu gosto. A última, por favor, Henrique. Tite, logo atrás da Raíssa, aqui bem no meio. Henrique Marques, agência Mova Press. Foi tema, o Show deu uma pincelada na pergunta dele, eu queria aprofundar um pouquinho mais, saber a sua opinião, e o professor Fábio também pode se sentir à vontade para falar. O Fagner, numa das coletivas na Copa do Mundo, foi citado sobre a diferença física dele para os jogadores que atuam na Europa. E durante a Copa do Mundo, analisando os jogos e olhando, eu queria saber a sua opinião. Existe, de fato, Tite, isso? Existe uma diferença muito grande, física, técnica, tática, enfim, na sua análise dos jogadores que atuam no futebol brasileiro hoje e os jogadores europeus, e isso faz diferença no confronto de alto nível, como uma Copa do Mundo? Você costuma citar muito que os jogadores têm Champions, né? Citou o Fabinho, que tem 6 Champions. A Champions, de fato, é um diferencial numa convocação final, por exemplo, para uma Copa América? Isso faz diferença no seu pensamento, na sua lista final? Dentro da Copa do Mundo em si, eu não estou comparando o Campeonato Brasileiro com a Premier League, com a La Liga. Dentro da própria Copa do Mundo, nós não enxergamos essa diferença de quem atuava no Brasil e quem estava atuando, jogadores europeus da Copa do Mundo. Eram praticamente iguais. Por exemplo, vou te dar um exemplo que nós levantamos aqui. Levantou-se, até o Show levantou isso na redação Sport TV, a respeito do Coutinho, que saiu uma matéria do Coutinho, que o Liverpool ficou feliz em vendê-lo porque ele não aguentaria executar as funções de meio-campista. Nós levantamos todos os números do Coutinho. E para a função do meio-campista, na Copa do Mundo, na mesma função, ele foi melhor que Pogba, foi melhor que Modric, foi melhor que Quinteiros. Comparando os jogadores na sua posição-função, o Coutinho teve mais ações de alta intensidade e mais volume percorrido do que esses atletas. E o Fagner também teve o mesmo comportamento que outros jogadores na sua posição-função. Não mudou-se, não observamos diferenças significativas comparando o Fagner com outros jogadores da sua posição-função. Manteve-se a média. Agora, eu não consigo te afirmar agora, seria aliviando da minha parte, falar que no brasileiro corre-se a mesma coisa da Premier League, da La Liga ou do francês. Isso eu preciso coletar esses dados, se você quiser, depois eu te passo essa informação. Isso é simples de se fazer, e eu lhe passo essa informação. A outra de atletas, em termos táticos, ser melhor preparado ou não melhor preparado, depende dos profissionais com quem ele trabalha. Senão a gente fica preconceituosamente falando que nós não temos qualidade. E eu vi muita gente falando assim, eu fui para tal país lá, o cara me fazia subir montanha. Eu digo, sim, mas esse trabalho específico, não. Então a gente tem que cuidar, ela serve muito para não generalizar. Depende muito da qualificação profissional dos profissionais. Serve para o Brasil, serve para o exterior também. Ok, gente, obrigado. Mais 3 recados. Credenciamento para os 2 jogos será aberto hoje no site da CBF. A programação para essa data FIFA entre segunda e terça que vem. E hoje ainda a gente libera em vídeo a convocação da Sub-20 com o Carlos Amadeu e com o Edu Gaspar. Muito obrigado. Muito bem.